Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Eu sou Marcos Daniel. Eu vou estar falando para vocês aqui a apresentação do artigo da Gabriela, matéria de Biologia Molecular, módulo 1. O artigo é a interação dinâmica entre a topoisomerase de DNA e a topologia do DNA. Quando a gente começa a falar do DNA, a primeira coisa que a gente tem que iniciar é lá em Watson e Crick, quando eles desvendaram a fita dupla hélice do DNA. O que faz todo sentido, porque toda a estrutura do DNA nesse formato é o que determina os pontos que serão abertos ou não para a transcrição, para a replicação do DNA, os pontos de iniciação. Então, a base da fita dupla hélice, a descoberta disso aí, é o que começou a desvendarmos todos os processos do DNA. Então, a configuração das fitas antiparalelas, complementares, a síntese do DNA do sentido 5' por 3', por ter se descoberto, iniciou também uma preocupação de como ele faria isso. E sabendo que é antiparalela, como seria esse processo de replicação? Como seria feito, já que a síntese acontece do movimento 5' por 3'? Então, mais para frente um pouquinho, foi feito o genoma humano e organizado por domínios protegidos e fechados, que são os plasmídeos, que é o que a gente sabe, que acaba tendo um DNA paralelo, mas dentro do DNA, né? E a limitação rotacional do DNA nesse sistema, como foi falado, é um sistema 5', 3', dupla fita, antiparalelo. Como que ocorre a síntese? Visto que, quando fosse abrir a síntese, como se a gente tivesse uma corda, de acordo a gente fosse esticando, uma parte seria apertada e a outra ficaria mais folgada, vamos dizer assim. Então, quase 20 anos depois da descoberta da dupla fita e da dupla hélice, né, a alfa, descobriram-se as topoisomerases. E a gente vai entender um pouquinho do que é essa topoisomerase e qual a ligação que a topoisomerase tem com a topologia ou a topografia, vamos dizer assim, que seria a estrutura do DNA. E foi visto também que o topoisomerase, após a sua descoberta, ela tem modulação sobre o DNA, como foi falado. De acordo com ela fosse abrindo para replicar, iria ter alguma enzima, alguma proteína que geraria um controle desse processo da síntese do DNA, da replicação ou da transcrição, né? Por quê? De acordo com a fita fosse abrindo, ela é dupla hélice, uma parte que seria a parte negativa ou a parte de trás, de onde iniciaria-se a síntese, ela ficaria mais frouxa. E a DNA a gente sabe que ela precisa de estar uma estrutura compactada, da ligação está bem forte. Para quê? Porque ela é quem determina o nosso material genético, seria a nossa memória genética. Em contrapartida, de acordo ela fosse seguindo a síntese, a parte da frente ela iria enrolar mais. E esse enrolamento poderia chegar a um ponto de quebrar a fita de DNA ou algo do tipo, de acordo, ou impedir a própria replicação. Tanto que até hoje as topoisomerases continuam sendo estudadas para verificar, visto que há vários tipos de topoisomerase, onde elas agiriam melhor ou com mais dificuldade, com mais facilidade, baseado na topologia do DNA. Quando a gente fala da topologia, nós vimos que o DNA dupla hélice ele tem pontos de abertura maior e abertura menor. E são esses tipos de abertura ou rotação do DNA em volta do seu próprio eixo que vai determinar o local de ligação das enzimas que vão fazer a abertura do DNA e que vão fazer sua leitura e sua síntese. O efeito da topologia do DNA no processamento de enzimas. É um incômodo ou efeito colateral a topologia do DNA? Isso é uma pergunta que se é feita. O DNA ele ficou incomodado ou é um efeito colateral devido à síntese acaba acontecendo essa mudança estrutural dentro do DNA? A mudança da visão antagonista baseada no estudo sobre o controle no DNA. Como foi falado, o DNA, quando estimulado, ele que vai determinar os pontos que vão ser transcritos
No caso da replicação, a gente já sabe que ele vai ser todo replicado, ou seja, para gerar uma nova célula, ele vai precisar sintetizar um novo DNA através das fitas moldes, que é as fitas mães, que vão se ligar às fitas filhas na replicação, que não é o caso deste momento aqui, seria uma outra aula. Mas ele é quem vai determinar o controle da transcrição, ou seja, qual tipo de proteína ou automaticamente qual tipo de enzima que seria sintetizado de acordo com a necessidade do organismo. Então, o superenrolamento do DNA gera propriedades físicas diferentes da forma tradicional ou mais comum que a gente tem. Foi visto que nós temos 3 tipos de DNA básico: DNA A, DNA B, que é o mais comum, e o zeta, ou DNA Z. E essa mudança física gera alteração quando a interação de proteínas e substratos que possam gerar alterações no DNA. Como foi falado, essa alteração do DNA é o que vai determinar qual tipo. E tem enzimas que podem estimular ou não o superenrolamento do DNA, como as topoisomerases. Ela é quem vai determinar o ponto do DNA que vai se desenrolar ou enrolar mais, fazendo com que haja ou não abertura do DNA, ligação de outras enzimas para sua transcrição ou não. Logo, o superenrolamento do DNA modula a expressão gênica e a transcrição do RNA. Ou seja, quando ele é muito super enrolado, ele fica mais compactado, mais fechado. Então ele acaba impedindo a ligação de outras enzimas fazer a transcrição. Quem é que faz essa regulação? A topoisomerase. Ela que é a enzima responsável por estar modulando esse enrolamento, superenrolamento ou não do DNA. Esse superenrolamento é a determinação de proteínas que se ligam e modificam o DNA, seja para transcrição, seja para replicação. Esse artigo é baseado numa revisão de literatura que busca verificar a interação do DNA e das topoisomerases in vitro, visto que é a ação das topoisomerases que é quem vai fazer esse controle do DNA. Aí, como eu estava falando, pessoal, esse estudo trabalhou basicamente com moléculas únicas, até para facilitar o trabalho e facilitar a identificação, assim como uma molécula, você já conhecendo sua função, quando a topologia ou a topografia do DNA for mudada, a gente consegue entender melhor, já sabendo a ação dessa molécula, qual tipo de alteração que pode ter ocorrido, tranquilo? Em conjunto com a revisão de atividade proteica, depende da topologia do DNA, modulação por torção ou contorção. Isso é uma coisa que fica bem legal, porque quando a gente fala torção, visto que a molécula de DNA ela é uma dupla hélice alfa que gira